Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Hoje o nosso assunto é incontinência urinária, que é aquela perda sem querer involuntária de urina. É um problema que atinge 10 milhões de brasileiros, é comum, mas também é constrangedor para quem tem. E quem conversa com a gente sobre isso hoje é o médico urologista, Dr. Miguel Zerati. Doutor, muito obrigada por sua presença em nosso programa. Doutor, eu estudando sobre esse assunto, para a gente poder conversar, eu vi que existem vários tipos de incontinência. E primeiramente eu gostaria que o senhor explicasse o que é incontinência e esses vários tipos que existem. Eu que agradeço, é uma satisfação muito grande estar com você aqui. A incontinência urinária, como você disse, é um problema que afeta milhares de brasileiros. A gente acredita que até 20% da população tenha perdas urinárias involuntárias. Isso é incontinência. Então, há um mecanismo na bexiga, de a bexiga encher de urina e o canalzinho fechar, que é o esfíncter. Quando um desses mecanismos falham, ou a bexiga funciona demais, ela contrai, sem a pessoa querer, ou o canalzinho, que é o esfíncter, abre, sem ela desejar, ao escape de urina. Então, a incontinência urinária é a perda involuntária da urina, que, como eu disse, acomete 20% da população, e nos mais idosos chega a 60%, principalmente nas mulheres. Então, é realmente um problema de saúde pública constrangedor que limita as atividades atuais das mulheres e causa um grande constrangimento. Inclusive até para procurar ajuda médica, doutor. É verdade. Agora as mulheres estão muito mais orientadas, muito mais já conscientes. Esse programa vai ter grande importância nisso também, de informar que as incontinências urinárias, elas são tratadas, elas têm curas. Se não são totalmente curadas, elas são muito melhoradas. Então é fundamental que realmente as mulheres evitem o constrangimento, evitem ficar andando de absorventes, de protetores, evitem as atividades físicas e que procurem a ajuda do médico. Não precisa ficar sofrendo calada, né? E às vezes até escondendo da família, do parceiro, né? Exatamente, porque tem mulheres que perdem urina, por exemplo, durante a relação e causam um constrangimento muito grande e querem evitar ter relação sexual por causa disso. Então, realmente as mulheres devem procurar uma ajuda médica. Eu vi que tem vários nomes, né? Incontinência de esforço, funcional. Vamos falar um pouquinho sobre elas? Vamos. Bom, é o seguinte, basicamente, a mulher tem dois tipos de incontinência e um terceiro que é a associação das duas. Primeira é o que você falou, a incontinência de esforço. O que acontece? Qualquer esforçozinho que ela faz, uma tosse, um espirro, um pulinho na academia, um movimento mais brusco, quer dizer, qualquer movimento do abdômen, faz um esforçozinho, escapa xixi. Então, isso é aquela incontinência que a gente diz que é a mais frequente, que é a incontinência que ocorre do nada. Por exemplo, ela não está com vontade de fazer xixi, mas se ela der uma tossida, já escapou. Então, ela já faz o mecanismo de tentar segurar. Essa é a incontinência urinária de esforço que ocorre nas mulheres, é mais comum nas mulheres mais idosas, principalmente naquelas que já são mãe, porque a maternidade pode proporcionar em alguma dessas mulheres uma frouxidão, nós podemos falar disso depois, frouxidão da musculatura perineal, e com isso a bexiga fica um pouquinho mais móvel, fica mais flácida e ocorre uma fraqueza do esfíncter. Então o esfíncter, que é o músculo, como eu disse, que controla a saída do xixi, ele fica frouxo. Então essa é a incontinência urinária de esforço. E existe uma incontinência que é a incontinência de urgência. Então, o que é isso, a incontinência de urgência? A mulher sente vontade de fazer xixi e já está saindo. Então, ela vai muitas vezes ao banheiro. Às vezes ela acabou de fazer xixi, ela volta para o lugar de trabalho, já tem que fazer de novo. E se não correr, já vai saindo. Sai a urina. Então, isso é devido a um hiperfuncionamento. O que é um hiperfuncionamento? A bexiga funciona demais. Porque o normal é assim, quero fazer xixi. Então eu dou ordem para minha bexiga contrai, meu canalzinho abre. Quem tem essa incontinência por hiperatividade, ela não dá ordem para a bexiga contrai sem ela querer. Então do nada
ela está sem vontade nenhuma de fazer xixi, em seguida ela já está apertada. Então a incontinência urinária é de urgência que a gente fala. Então são bexigas hiperativas. E o terceiro tipo é a associação das duas. Tem Aí muitas complica tudo. Aí piora. Duas, doutor? É verdade, duas. A mulher que tem incontinência aos esforços, tossiu, escapou, e aquela que dá vontade tem que sair correndo. Ou então ela vê uma torneirinha aberta, já dá vontade de fazer xixi. É um estímulo para a bexiga dela querer funcionar. É incontinência urinária de esforço. Essa de urgência, a gente fala na mulher, porque na mulher é mais frequente. Mas isso pode ocorrer em homem também, essa urgência. É isso, o senhor está batendo muito nessa questão da mulher e no homem. Então, no homem também tem. Ele não tem a incontinência urinária de esforço, né? Mas ele tem a incontinência de urgência. É mais frequente no idoso, principalmente após os 60 anos, e muitas vezes devido a problemas de próstata, que nós podemos falar depois. Então, mas ele tem também. Às vezes ele não está com vontade e de repente ele já está super apertado. Ele sai para ir ao banheiro, às vezes dá tempo de chegar e às vezes não dá tempo. Já perdeu algumas gotinhas. E é muito comum, ele pega, se comprime, se contrai todo e pode acontecer também. Agora, até que ponto é uma situação do envelhecimento, natural do envelhecimento, ou existe uma causa física ou até neurológica na incontinência? A causa neurológica existe, são pessoas que sofrem acidentes, que têm lesão na coluna, porque os nervinhos da bexiga, eles saem todos da coluna. Então, quem tem lesão na coluna, quem fica paraplégico ou alguma lesão, alguma doença neurológica, esclerose múltipla, que tem algum derrame, que tem assim, até diabetes, o diabetes afeta os nervinhos da bexiga. Então, mais um cuidado para quem tem diabetes se cuidar, né, doutor? Diabetes é terrível, ele afeta mesmo a bexiga, pode afetar, quer dizer. Então, existem causas neurológicas, mas o mais comum da população em geral são causas não neurológicas. Então, são essas alterações que ocorrem do envelhecimento que a gente até pode tentar evitar. A gente pode tentar evitar com uma alimentação saudável, evitando engordar. A obesidade é um fator desencadeante, porque a gordura ela começa a entrar nos músculos do períneo. Então a musculatura é substituída por gordura. Então essa gordura vai enfraquecendo o controle da musculatura, que a gente usa muito, a musculatura perineal. Evitar a constipação. Então o intestino preso favorece a incontinência urinária pelo esforço de evacuar. Então, muitas vezes, acaba forçando a bexiga ela vai descendo. Muitas vezes as fezes ficam impactadas no intestino e deslocam até a bexiga. Então, alimentação saudável, comer muita fibra. Quer dizer, tem alimento que ajuda e tem alimento que pode provocar o aumento da urina também? E é uma das formas que a gente faz de tratamento. A gente evita esses alimentos. Tem alimentos que pioram a incontinência urinária. Bom, o pior de todos é bebida alcoólica. O pior de todos é bebida alcoólica. O álcool aumenta muito o volume urinário, porque nós temos um hormônio dentro do corpo da gente que controla nosso líquido. Nós temos 60% do nosso peso é água. E esse hormônio, chama hormônio antidiurético, ele controla o nosso líquido, que nós precisamos de água para a pele respirar, para a gente falar. E o álcool libera ele bloqueia esse hormônio, libera água. Então faz muito xixi quem bebe cerveja. Então o álcool, e além do mais, ele é irritante de bexiga. As cafeína, café, chá, as colas que eu digo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, todas as colas, isso é terrível, são fatores irritantes de bexiga. Existem algumas frutas que pioram a incontinência. Por exemplo, frutas que têm muita água, melancia, melão. Então, essas pessoas que têm uma tendência à incontinência, a gente orienta que a primeira forma de tratamento é a mudança de hábitos. É a mudança de hábitos. Então, a gente fala muito dessa alimentação. Então, para tentar evitar isso, atividade física, fortalecimento muscular sempre, perineal,
deixar o glúteo forte, a musculatura perineal, fazer as caminhadas, fazer atividade física, que isso serve para tudo, né? O senhor falou atividade física, mas a mulher ou, não sei, o homem também, que carrega peso, não sei, hoje a gente vê em academias, né, o pessoal fazendo a hipertrofia, puxando peso que falam, isso aí até que ponto pode interferir, doutor? Ou não, não tem problema nenhum? Se você fizer com orientação, exercícios de atividade perineal, assim, moderados, realmente não tem problema nenhum, só fortalece a tua musculatura. Então, principalmente a mulher e principalmente aquelas que já foram mãe, elas têm uma necessidade de uma atividade perineal, exercícios de contração, exercícios de períneo, de glúteo para fortalecer. Todo exagero de musculação, esse ele deve ser evitado. Tudo tem um limite e tem que ter uma orientação de um profissional de educação física, para não estragar também, porque pode romper uma hérnia, aquela pessoa que se esforça demais, uma bexiga pode cair, pode deslocar. Então, tem que ter orientação de um profissional para fazer isso. Se sentir qualquer coisa anormal em relação ao ato de urinar, tem que procurar ajuda, né, doutor? Não tenha dúvida que hoje dificilmente a gente não trata com sucesso uma pessoa que tenha incontinência urinária. Então hoje nós temos tratamento para todas as formas de incontinência, cada uma delas é tratada diferentemente, é importante que a gente fale, e o profissional habilitado vai saber conduzir muito bem e vai saber melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas. E sobre tratamentos, nós vamos falar no próximo bloco. Eu volto com o Saúde em Foco, com o Dr. Miguel Zerati, que está falando sobre incontinência urinária. E no próximo bloco a gente vai falar dos vários tratamentos, cirurgias, medicação e também o uso do Botox para conter a incontinência urinária. Aguarde um instante só. O esporte me ensinou muitas coisas. Uma delas é que não vale a pena usar substâncias proibidas. Como treinador, não canso de aconselhar. Bloqueie qualquer jogo sujo. Corte qualquer vantagem desleal. A dopagem prejudica a saúde do atleta e o próprio esporte. Todo mundo acaba perdendo. É por isso que o controle de dopagem é tão importante. O caminho correto vai levar você mais longe. Jogo Limpo. O controle de dopagem joga a seu favor. Estamos de volta com o Saúde em Foco. Hoje a gente está conversando sobre incontinência urinária. Eu recebo em nosso estúdio o Dr. Miguel Zerati, que é urologista. Doutor, nós vamos acompanhar agora, nesse início de bloco, uma reportagem da Maria Estela Calças sobre a incontinência urinária e como a fisioterapia pode ajudar. A incontinência urinária é um mal que afeta pessoas de todas as idades, mas principalmente idosos. Muitas pessoas pensam diretamente em cirurgia como a solução, mas a fisioterapeuta Ana Cláudia Muniz garante que é possível, em muitos casos, evitar a intervenção cirúrgica. A fisioterapia não coloca a bexiga dos pacientes no lugar, vamos dizer assim, a bexiga caída, né, os prolapsos. A fisioterapia corrige o músculo, ela melhora o tônus muscular. Então, na incontinência de esforço, às vezes o fato da pessoa fortalecer o músculo, ela já consegue essa coordenação. Tá? E a cirurgia ficando realmente para a correção do prolapso. Na hiperatividade vesical, não, que é quando o paciente perde a urina na urgência. Na hiperatividade vesical, primeiro, tenta-se a fisioterapia como a primeira linha de tratamento, tá? Fazendo um bloqueio dessas contrações involuntárias que a bexiga do paciente, né? Que o paciente está tendo. E depois existem 3 outras linhas. Existe a aplicação do Botox, existem medicamentos, né? Os anticolinérgicos, e existe até o neuromodulador, que seria tipo um marca-passo para a bexiga. Então existem várias linhas de tratamento, sendo a fisioterapia a primeira linha hoje, preconizada pela Sociedade Internacional de Urologia. Os pacientes ainda têm receio de procurar um especialista, mas segundo a fisioterapeuta, quanto mais cedo for a busca por ajuda, melhores podem ser os resultados. No Brasil é um tabu, ainda é um tabu, né? Realmente as pessoas procuram assim quando estão tendo a perda de urina mesmo. Os homens geralmente procuram após a cirurgia de próstata. Tá? Não sei se por falta de conhecimento, mas os homens com hiperatividade, com perda na urgência não associada após cirurgia de próstata, não procuram muito. Mas a maior procura ainda é pelas mulheres.
Eu sempre digo que incontinência urinária não mata ninguém, mas a exclusão social, sexual, financeira, é muito grande, é muito grande. Então, aqui no Brasil, nós fizemos um estudo num abrigo de idosos, né? E a gente descobriu que 70% das pessoas que estão lá é porque ficaram incontinentes, porque o incontinente ele custa muito caro, né? Os medicamentos não são fornecidos pelo SUS, são medicamentos extremamente caros. Então, a qualidade de vida, quando a pessoa se reabilita, ela começa a sair de casa, começa a frequentar a academia, grupos de amigos que até então ela não ia, até casos de familiares, filhos por conta da incontinência. Então a reabilitação é uma reabilitação do assoalho pélvico, mas uma reabilitação social, realmente uma inclusão social, mulheres jovens, inclusão sexual, enfim, porque a incontinência realmente ela causa tudo isso aí. Bem, a gente viu aí na reportagem que a fisioterapia é uma forma de tratamento. Doutor, existem vários tipos de incontinência, como o senhor disse, e quais são os tratamentos indicados para cada um? Bom, além da fisioterapia, que muitas vezes vai ajudar e vai beneficiar os pacientes, nós temos tratamentos individualizados. A incontinência urinária de urgência, aquela que a pessoa dá vontade, como nós dissemos, de fazer xixi, já está saindo, a gente trata primeiro com mudanças de hábitos. Então, se ela tem mania de tomar café o dia inteiro, tomar Coca-Cola, Pepsi-Cola, essas coisas, se ela urina demais à noite, a gente faz uma restrição, a gente retira esses alimentos, como eu disse, Coca-Cola. E existem remédios que diminuem a contração da bexiga, que a gente chama de, a família dos remédios, é meio complicado o nome, são os antimuscarínicos. Por quê? Porque eles controlam a bexiga, eles devolvem para o paciente o controle da bexiga. Quer dizer, ela consegue ter o retorno desse controle, doutor, ou toma esse remédio para sempre? Isso, só funciona enquanto toma o remédio. Então é igual quem tem pressão alta, tem que tomar remédio continuadamente, igual quando tem, por exemplo, diabetes, tem que tomar remédio, é um remédio que controla a bexiga. Então tem que ter disciplina. Tem disciplina, tomar o remédio, e esses remédios, eles diminuem a contração da bexiga, deixam a paciente ir ao banheiro a hora que ela quer e não a hora que a bexiga quer. Agora, eles têm alguns efeitinhos colaterais. Então, às vezes seca um pouquinho a boca, às vezes prende um pouquinho o intestino. Então, a gente tem que ir controlando tudo isso. Mais recentemente, nós temos um remédio novo, que é um remédio, que é um sal novo, assim, meio complicado de falar, é a mirabegrona, o nome, não o nome comercial, o nome da droga, que não tem esses efeitos. Ele é melhor tolerado pelas mulheres e, com isso, o resultado é muito bom. O resultado acaba sendo muito bom e há uma melhora muito grande dessa incontinência com urgência. Porque são mulheres que urinam 10, 20, às vezes 30 vezes por dia. Tem que acordar 3 vezes à noite. Então a gente até fala, toma líquido durante o dia e evita tomar líquido à noite, faz uma restrição hídrica para você conseguir dormir, porque senão a pessoa acorda derrubada, sabe? Influencia demais. Então a gente faz um diário do xixi dessa pessoa, ela faz na casa dela, fiz xixi tal hora, fiz xixi. E por esse diário a gente vê o volume que ela faz, tudo mais, para poder conduzir o tratamento dela. Que horas que ela vai tomar remédio, qual é a dose do remédio. Então essa é a incontinência de urgência. Então é possível que a pessoa conviva com essa incontinência? Isso, sob tratamento. Sob tratamento. Já a incontinência de esforço, que é aquela que escapa na tosse, que escapa quando a pessoa faz uma atividade física, quando ela é mais leve, mais moderada, a fisioterapia ajuda muito e pode até controlar. Agora, quando ela é uma incontinência realmente assim mais intensa, como a gente fala, aos mínimos esforços, realmente o tratamento é cirúrgico. A gente faz uma cirurgia e a cirurgia mais feita no mundo, que é feita rotineiramente aqui em Rio Preto, porque é a melhor, que dá mais sucesso, é que a gente chama de sling. O que é o sling? Sling é um termo em inglês que significa fita, faixa, fatia. Então a gente coloca uma fitinha, coloca pela vagina uma fitinha por dentro que vai envolver a uretra, o canalzinho do xixi. Fica por dentro, não aparece nada, é uma cirurgia relativamente simples. E essa fitinha,
que é uma telinha, na verdade, é uma tela sintética, ela vai aderir à uretra e vai funcionar como se fosse o músculo que a mulher perdeu. Que a mulher perdeu ou pelo envelhecimento ou pela maternidade. Então, esse sling é a cirurgia mais feita hoje mundialmente, que dá um índice de sucesso superior a 85%, 90%. E é para a vida toda essa fitinha? A gente não pode dizer que é para a vida toda, porque a gente não sabe como é que essa mulher vai evoluir, como é que se ela vai engordar, como é que vão ser os hábitos de vida. Mas ela dá um resultado de pelo menos 80%, 90% em 5 anos. Se essa pessoa, por exemplo, conforme for o envelhecimento dela, se surgirem outras alterações, essa cirurgia pode ser refeita depois, se ela voltar a perder xixi, entendeu? Então, hoje não existe medicina uma coisa que seja para a vida toda, vamos dizer assim, mas traz um benefício muito grande, muda a vida das mulheres, elas ficam super satisfeitas. Nós temos pesquisas que apontam que o índice de satisfação é superior a 90%. Que, como nós dissemos, eram mulheres que eram restritas à atividade física, à atividade sexual, a caminhadas, a simples saídas para encontro com familiares, com amigos, e que começam a voltar a ter uma vida ativa. Então, o índice de satisfação, quando a mulher larga o absorvente ou o forro, ela é outra. Aquelas assaduras, ela vive assada. A assadura, a própria infecção urinária, todas essas coisas, Exatamente, né, ela fica toda constrangida, porque cheia de pomada, de creme, porque a mulher que fica úmida, ela causa realmente, é igual o nenê. É igual o nenê, fica aquela assadurinha constantemente, e isso acontece em mulheres mais idosas, onde a vagina já tem uma certa atrofia pela própria idade, há um ressecamento, então causa muita irritação, causa-se uma descamação, assim, solta a pelinha, fica muito sensível, ela não consegue ter relação. Então, realmente, ela muda a vida dela. Essa é a cirurgia para incontinência urinária de esforço. Agora, no homem é diferente. No homem tem que ter uma avaliação maior, a gente tem que avaliar a próstata. Muitas vezes nós fazemos um exame que chama urodinâmica. Urodinâmica, igual você faz um eletro do coração, você faz um eletro da bexiga, para ver o funcionamento dos nervinhos, o que está acontecendo, por que está escapando. Isso a gente faz em mulher também, só que mulher faz menos. Em um homem, a incontinência é um pouquinho mais complicada. Às vezes tem que tratar a próstata, às vezes tem que dar remédio para a próstata, enfim, tem que ver se não tem câncer de próstata. É uma outra situação, mas também tem tratamento, também se resolve, também a gente usa esses remédios. Então, vai depender de cada caso. Vai depender. É só com a criança que é diferente. Na criança, quando já começa, a mãe tem que se preocupar, doutor? Então, se a criança não está perdendo xixi. Exatamente. A criança é um capítulo à parte. A criança... Acho que dá até outro programa, né, doutor? Dá um outro programa, mas vamos tentar... Gente. É isso. A criança, ela normalmente adquire o controle do xixi após os 3 anos de idade. Já tem o controle, já tira a fraldinha. Umas crianças antes, outras depois. É normal. Agora, quando continua a fazer xixi na cama após os 5 anos de idade, a gente chama de enurese noturna. Agora, a gente não liga, a gente tranquiliza a mãe, isso é uma imaturidade da bexiga, vai parar. Geralmente, essas crianças, elas tiveram pais que tinham enurese também, que tinham pais enuréticos, e a gente só orienta. E a partir dos 8 anos, a gente começa a tratar essas crianças. Então, a gente orienta depois dos 5 e começa a tratar a partir dos 8. Agora, o Botox também pode ser utilizado para tratar a incontinência urinária? O Botox a gente usa sim. A toxina botulínica é usada naqueles casos de bexiga hiperativa. Da mesma maneira que o Botox paralisa as ruguinhas do olho, quando esses remédios não funcionam ou quando a paciente tem uma intolerância, então a gente injeta o Botox dentro da bexiga. E essas mulheres que têm essa incontinência com urgência, que a bexiga funciona demais, o Botox dá uma paralisadinha na bexiga. Então ele melhora. Então é sempre uma alternativa para quando os remédios não funcionam. Porque já é um procedimento que necessita uma sedação, necessita uma sala de cirurgia para se injetar o Botox dentro da bexiga, e também é um efeito temporário à semelhança que é nas rugas.
ele dura de 6 a 9 meses, mas ele pode ser reinjetado sempre. Então a toxina botulínica é uma alternativa muito boa, muito eficaz e que a gente usa muito nesses casos de bexiga hiperativa. Doutor Miguel, para a gente encerrar, para as pessoas entenderem, qual seria o funcionamento normal da bexiga? Quantidade de vezes de ir ao banheiro, volume, dá para a pessoa começar a notar que tem alguma coisa errada? Bom, existem individualidades, mas a capacidade da bexiga é de 400 a 500 ml, meio litro. Isso é quando você está super apertado, sabe aquele super apertado? Isso a pessoa normal consegue. Agora, deve-se tomar bastante líquido, todo mundo. Porque uma tendência é falar, não vou beber, porque aí eu não vou Exatamente. urinar. O líquido é fundamental para o intestino, para a pele boa, tem que ter líquido. E o normal é urinar de 3 em 3 horas, não segurar o xixi. O ideal para não forçar a bexiga, isso para todo mundo, mesmo para quem não tem incontinência. Começou da vontade de fazer xixi, vai lá e faz. Então, de 3 em 3 horas, à noite, quem puder, não acorde, não é necessário acordar à noite. Pode-se diminuir o líquido à noite, tome bastante água durante o dia, bastante líquido, e evite o líquido à noite para não ter que acordar, e durante o dia urinar de 3 em 3 horas. Ótimo. Doutor, muito obrigada por sua entrevista sobre incontinência urinária. Então, assim, quem tem incontinência urinária, ou está sentindo os sintomas ou conhece, é se cuidar, não ter vergonha, é constrangedor, mas procurar um especialista para se cuidar, para ter qualidade de vida. Voltar a ter, né, doutor? É verdade, é fundamental tudo isso que você falou. Não se constranjam, mulheres, homens que deixam escapar o xixi, procurem um especialista, vocês serão orientados e certamente serão curados e a vida de vocês realmente irá mudar. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Bem, esse foi o Saúde em Foco de hoje sobre incontinência urinária. E se você quiser rever esse programa ou mostrar para outras pessoas, acesse o nosso programa no nosso canal no YouTube da TV Câmara. É só você procurar o Saúde em Foco. Bem, espero que você tenha gostado e até o próximo programa. Tchau!